Provavelmente você também já se perguntou se é possível falar com os mortos, certo? Será que as almas das pessoas que viveram na Terra podem de alguma forma fazer contato conosco? A resposta é sim. Muitas pessoas são médiuns. Elas podem manter contato com os espíritos através da mediunidade. Para falar a verdade, todos nós somos médiuns, porque qualquer pessoa pode receber intuições e inspirações vindas dos espíritos. Embora, na maioria das vezes, a gente nem perceba que essas ideias não são nossas. Mediunidade é justamente a capacidade de atuar como meio, como intermediário entre os espíritos e as pessoas consideradas vivas, ou seja, entre os desencarnados e os encarnados. Como já dissemos, qualquer pessoa é médium, quer dizer, todos podemos receber a influência dos espíritos, em maior ou menor intensidade. Apesar disso, na maioria das vezes, usamos o termo médium para nos referirmos àquelas pessoas que têm uma mediunidade mais pronunciada, mais ostensiva, mais evidente. Pessoas que veem ou ouvem os espíritos, ou que conseguem falar ou escrever sob a influência direta deles. O fato é que existem diversos tipos de mediunidade, e nesse vídeo conheceremos alguns. O médium vidente é aquele que, estando acordado, perfeitamente lúcido, consegue ver os espíritos. Alguns médiuns conseguem vê-los desde a infância e nem sempre essa capacidade é bem compreendida pelos familiares. What are you looking at? Isaac? There's a man. There's no one there, it's just us. Isaac, look at me. What's he looking at now? He's moving. A capacidade de ver os espíritos e qualquer outro tipo de mediunidade é uma capacidade orgânica, igual a qualquer outro sentido, como a fala, o tato, a audição. Não existe nada de sobrenatural na mediunidade, embora o folclore e a ficção estimulem nosso medo e nossa ignorância a respeito do assunto. Outra forma de mediunidade é a auditiva, ou seja, há médiuns que ouvem os espíritos, independentemente de conseguirem vê-los. Às vezes, essa voz é como uma voz interna, que parece ressoar dentro do médium. Outras vezes, é uma voz externa, como a de uma pessoa qualquer. Os médiuns audientes podem conversar com os espíritos e transmitir as mensagens deles para as pessoas que estão do lado de cá. When you touched me before, there was a man, dark hair. My father, He passed away not too long ago, last year. and all he kept saying, all I kept hearing was, Was what? how sorry he was What for? for what he did to you all that time ago. And he hoped that you could one day forgive him. I'm sorry. Os médiuns psicofônicos são aqueles que falam estando sob a influência dos espíritos. Isso quer dizer que esses médiuns não ouvem o que os espíritos dizem e depois repetem. Não. Os espíritos atuam diretamente sobre os órgãos da fala do médium para transmitir as suas mensagens. Que é isso? O que esse menino tá fazendo? Tem um espírito junto dele que quer se manifestar. Preste atenção. Eu sou José Pereira Franco. Minha mãe.
Não se lamente pela minha morte, pois nada acontece sem a vontade de Deus. Tomara eu ver a senhora ficar triste, viu? A oração e o passe foram muito importantes para que eu entendesse que só o meu corpo morreu. Mas eu continuo vivo do lado de cá. Portanto, não permita que a minha morte física lhe traga desgosto. Sinta alegria, como uma mãe que vê um filho saindo da prisão. Em muitos casos, o médium psicofônico não tem consciência a respeito do que está sendo dito e pode não guardar qualquer lembrança do que foi falado. Médium psicógrafo é aquele que escreve sob a influência dos espíritos. I still exist. Just write it down. Write it down. This is Chris. This is Chris. I still exist. A mediunidade psicográfica pode ser de 3 tipos. Mecânica, quando o espírito movimenta a mão do médium diretamente e ele não tem a menor consciência a respeito do que está sendo escrito. Outro tipo é a psicografia intuitiva, na qual o médium recebe o pensamento do espírito e o transcreve. Aqui, o espírito não atua diretamente sobre a mão. O terceiro tipo de psicografia é a semimecânica, ou semi-intuitiva, em que os 2 tipos anteriores se mesclam, ou seja, a mão do médium se movimenta independentemente de sua vontade, mas ao mesmo tempo ele tem consciência do que escreve na medida em que a mensagem vai sendo registrada. Médiuns sonambúlicos, às vezes também chamados de médiuns estáticos, são aqueles que conseguem sair do corpo e afastar-se dele temporariamente, entrando em contato com os espíritos nesse período. O médium sonambúlico lembra desses contatos e pode trazer mensagens e revelações importantes. You had a baby die in your tummy, didn't you? Honey, who told you I had a baby die in my tummy? She told me she died in your tummy. What does she look like? Like Cassie, but a little smaller and hair like yours. In heaven, this little girl came up to me and she wouldn't stop hugging me. Honey, what was her name? She didn't have a name. You guys didn't name her. Durante o sono, todos nós nos afastamos temporariamente do corpo e entramos em contato com espíritos com os quais temos afinidade. Mas durante o sono, saímos do corpo de forma involuntária, quer dizer, não depende da nossa vontade. E a imensa maioria das pessoas não guarda nenhuma lembrança do que aconteceu. Se você deseja saber mais sobre mediunidade, sugerimos a leitura de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, e Nos Domínios da Mediunidade, Psicografia de Chico Xavier.